Pediam-me para falarmos hoje sobre o filho pródigo. E é isso que vamos fazer. Aliás, já se falou hoje aqui do filho pródigo. O Espírito Santo orientando. E o tema que eu daria à mensagem de hoje é prodiguismo. E já vou explicar o que é que eu quero dizer com este palavrão que eu acho que nem existe, eu inventei, mas vai nos ser bastante útil para aquilo que queremos transmitir. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de Lucas temos a história do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versos 11 e seguintes. O texto é um pouco longo, mas vamos ler mesmo a história toda para nos relembrarmos dos pormenores. Eu peço aos irmãos para ficarem de pé em reverência à palavra do nosso Deus, e aqueles que tiverem a sua Bíblia podem abri-la. Diz assim: e disse um certo homem. Quem disse foi Jesus. É Jesus que está a contar esta história. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, aquele que tinha pedido a parte da fazenda, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha. E pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram lá a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: Veio o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-me e folgar-me por este teu irmão que estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Podem ficar assentados. Filho pródigo. Já ouvi muitas vezes as pessoas falarem do filho pródigo
como se a importância do filho pródigo fosse o facto dele ter voltado. Daquele filho que desobedeceu, que se portou erradamente, que saiu de casa, que viajou e que perante as dificuldades e a dor voltou. Olhamos para a parábola e pensamos que a importância, a ênfase está no facto dele ter voltado. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o facto de que nós temos aqui a parábola do filho pródigo. Não temos a parábola do filho voltão. Não é isso que aqui está. E pródigo quer dizer, aliás, pródigo é uma palavra latina e tanto pode ser um adjetivo como um substantivo. Mas neste caso aqui vai nos interessar mais o adjetivo. Por isso eu falava do prodiguismo. Esta palavra significa, ou melhor, descreve aquela pessoa que de uma forma destemida, de uma forma despreocupada, eu diria até de uma forma leviana, gasta tudo o que tem. Aquela pessoa que é capaz de esbanjar, dissipar. Aquela pessoa que é um gastador compulsivo. Aquela pessoa que é um perdoário. Sabem aqueles amigos que nós gostamos de ter, porque sempre que vamos almoçar com eles, eles dizem, deixa que eu pago. E eu, quando vou almoçar com eles, digo, paga que eu deixo. Mas muitas vezes estas pessoas chegam até a ser avarentos. Esta atitude não é necessariamente uma atitude altruísta. Não é necessariamente uma atitude positiva. O prodiguismo, leva a pessoa a exaltar-se, a desenvolver nela própria uma soberba de tal ordem que ela não paga porque é nossa amiga, ela paga porque ela quer mostrar que ela pode mais do que nós. E muitas vezes, ao contrário do que possamos pensar, pródigo até pode significar, não foi o caso da história, mas alguém que é sovina, alguém que é muito rico, mas não usa o que tem nem para o que precisa. Então, quando nós falamos do filho pródigo e quando estamos aqui a falar do prodiguismo, estamos a falar desta história em concreto para percebermos a nossa realidade de hoje. O filho pródigo foi uma história que Jesus contou. Mas o filho pródigo é uma realidade de cada um dos dias dos nossos dias. Temos tantos filhos pródigos espalhados por este mundo. E se os irmãos bem repararem nesta história, aliás, uma história interessantíssima, cheia de controvérsia, mas uma história interessantíssima, vão observar que aqui nós temos uma sequência infindável de erros. Nesta história está tudo errado. A história diz que eram 2 filhos. Até aqui não há nada de errado. Não? Mas começa a haver o primeiro erro quando o filho mais novo, e Jesus não é à toa que diz que foi o filho mais novo, não foi o mais velho, por alguma razão, diz que o filho mais novo chegou ao pé do pai e disse: pai, dá-me parte da herança que me pertence. Os irmãos sabem qual era a parte da herança que pertencia ao filho mais novo? 0. Absolutamente nada. Ele não tinha direito à herança. A herança, naturalmente, era do filho mais velho.
Só se o filho mais velho morresse e não tivesse ele próprio herdeiros, é que o irmão seguinte herdaria alguma coisa. Mas se este erro por si só não bastasse, vemos a seguir um erro maior, que é o erro do pai, que reconhece que ele tem direito onde ele não tem direito, e em vez de o corrigir, o que o pai faz? Pega em parte da fazenda, em parte dos seus bens e divide. Claro que ele não conseguia levar para uma terra distante terra. Também não deve ter levado com ele vacas, nem bois, nem ovelhas, nem camelos. Então pressupõe que o pai o que fez foi compensou financeiramente em relação ao total que eram os seus bens. Terceiro erro, ele junta tudo o que o pai lhe deu e viaja, pensando que estava a fazer a melhor coisa da vida dele. Agora eu vou ser livre. Agora eu vou ser o dono dos meus pensamentos e das minhas ações. E a Bíblia diz-nos, ou pelo menos insinua, que ele teve uma vida de erro. Uma vida que foi um desastre. Até que, miséria das misérias, acaba-se o dinheiro que ele tem, e vocês sabem que quando se acaba o dinheiro, acabam-se os amigos. Quando se acaba o dinheiro, acabam-se os amigos. Acabou o dinheiro, acabou os amigos, e como se isso por si só não bastasse, veio uma grande fome sobre a terra onde ele estava. Ele foi criar porcos. Nada pior para um judeu. Nada pior para um judeu. Mas pior do que isso, ele desejava alimentar-se com a comida dos próprios porcos e nem isso lhe era dado. Meus queridos, esta parábola, esta história, mostra-nos a nossa miséria. Literalmente mostra-nos a nossa miséria. Os poucos homens que vingam na vida têm uma história idêntica à do filho pródigo. Primeiro, cometem uma sequência infindável de erros. Chegam ao fundo do poço, ao lugar onde nem aquilo que é mais essencial existe. E depois, alguns recuperam. O pródigo não venceu por ser pródigo. Ele venceu porque se arrependeu de ser pródigo. Aliás, essa é a nossa realidade de hoje. Nós continuamos a encontrar os pródigos na asneira, no erro, nas falhas. E a nossa sociedade caminha num sentido em que ser pródigo, e aqui eu estou a usar a palavra de propósito, ser pródigo significa ser um mau caráter. E a nossa sociedade multiplica-se no sentido de criar pessoas que de geração para geração vão cometendo mais erros e vão cavando mais fundo aquilo que é a realidade da nossa sociedade. Eu diria que hoje não vivemos erros muito diferentes dos do filho pródigo. Quem aqui tem filhos
sabe o que é que houve todos os dias lá em casa. Pai, dá-me. Eu sei. Agora o tempo é outro. Não podemos pensar da mesma forma que a tua, no teu tempo era diferente. É incrível. Nós pegamos em alguma coisa que há 20 anos era intolerável do ponto de vista social e hoje é algo banal. Não quero dar exemplos. Me desculpem, não quero entrar por aí. Mas eu sei que todos vós são suficientemente inteligentes e têm a imaginação para encontrarem N exemplos. Ao longo dos anos, o nível de formação, de escola, cresceu muito. E graças a Deus por isso. É verdade. Hoje em dia, os nossos filhos, com alguma facilidade, chegam ao 12º ano, chegam à universidade. O problema é que, pelo meio, eles ganharam a informação e perderam a educação. Nós achamos que a responsabilidade de criar, de educar, tinha passado para as educadoras de infância, tinha passado para os professores primários, tinha passado para os professores do secundário, tinha passado para os professores da universidade. E agora estamos naturalmente muito aflitos, porque deparamos-nos com uma realidade que não controlamos e que evoluiu a um ponto que nos parece, pelo menos, não ter retorno. A coisa que mais me custa, em termos de educação, é ver um marmanjão como o do filho pródigo, que teria no mínimo 30 anos, porque senão não tinha liberdade para poder sair do pé do pai, ver um marmanjão destes sem educação. Sem olhar a cara do pai e saber o que deveria efetivamente fazer. Se os nossos filhos olham na nossa cara e não conseguem perceber o que nós queremos deles, então falhamos completamente na educação que lhes demos. Deixem-me contar-vos uma história, acho que já a contei até aqui, mas deixem-me contar uma história porque cabe aqui. No tempo em que havia pena de morte e que as pessoas eram condenadas à forca, havia um costume que nos países onde há pena de morte ainda se mantém, em que é permitida à pessoa que vai morrer realizar um último desejo. E um rapaz foi condenado à morte por roubar. E no momento em que ele ia ser enforcado, ele pediu para realizar o seu último desejo. E o último desejo dele era dar um beijo na mãe, que estava ali presente. Naturalmente, foi autorizado. Quando ele chegou ao pé da mãe, em vez de lhe dar um beijo, deu-lhe uma dentada que lhe arrancou parte de uma orelha. E ele disse, isto é para que tu te lembres que quando eu chegava à casa com as coisas que não eram minhas nem tuas e as aceitavas, estavas a condenar-me à morte. O ladrão que eu sou hoje, tu permitiste que eu fosse. E isto é para que nunca mais te esqueças disso. Quantas vezes nós choramos porque os nossos filhos fazem o que nós não gostaríamos que eles fizessem? Esquecemos-nos que deveríamos ter chorado
quando lhe devíamos ter dado a educação que não lhe demos. Com o consumismo de hoje, cada vez trabalhamos mais longe de casa, viajamos mais. Em zonas como Lisboa, os pais veem os filhos 1 hora por dia, talvez. Alguns dias nem isso, mas depois fazem o seguinte: dão-lhes tudo o que eles querem e aquilo de que eles nem se tinham lembrado ainda para compensá-los. Compensá-los de quê? Na realidade, o que estão fazendo é trocar o tempo de amor, o tempo de educação, o tempo de companheirismo. Sabem porque é que a educação hoje em dia, a educação formal, a formação hoje em dia é tão larga e tão má? Porque é que os nossos jovens, os nossos adolescentes estudam, tornam-se engenheiros, doutores com muita facilidade, mas no fundo não sabem nada? Mas sabem porquê? Porque antigamente a formação era curta, mas era baseada no exemplo. O professor mostrava o que ele era, o pai mostrava o que ele era, o avô mostrava o que ele era e as gerações seguintes seguiam-nos. Hoje em dia nós temos cegos conduzindo cegos. Nós temos analfabetos ensinando a ler. Nós temos professores de matemática e de química e de física que debitam a sebenta para os alunos e não entendem nada do que estão a dizer. E o resultado final disto são os filhos pródigos. Pródigos na asneira, pródigos no erro, pródigos na falha. E nenhum de nós está livre, nem agora nem no futuro, de experiências muito tristes entrarem e passarem na sua vida. Às vezes nós vemos as mães muito preocupadas, elas preocupam-se mais do que os pais normalmente, ou pelo menos manifestam mais a preocupação do que os pais. Eles perderam o tempo de se preocuparem. Desculpem que vos diga, mas perderam o tempo de se preocupar. Perderam o tempo em que deveriam verdadeiramente terem-se preocupado e terem educado os seus filhos. Um filho que não lhe obedeça, um filho que não reconheça o seu valor, um filho que não saiba imitar os seus passos, nunca vai ser um bom cidadão, vai ser um péssimo pai. E o resultado vai ser uma geração pior do que a anterior e assim sucessivamente. Eu sei que muita coisa que nós fazíamos no passado não eram perfeitas. E não era pelo facto de as fazermos que nos tornaram pessoas melhores. Mas há coisas que são inaceitáveis. Eu não consigo mesmo ver os filhos a tratarem os pais por tu. Não consigo ver os filhos a questionarem a autoridade de uma ordem dada pelos pais. Não me entra, não funciona. Não está certo. É um paradigma de erro.
que vai causar a jusante outros erros. Eu sei que muita coisa nós fazíamos por medo e por formalismo, mas ensinava-nos a sermos o que deveríamos ser. Eu lembro-me que quando o meu avô já estava bem velhinho, já com problemas de saúde sérios, às vezes ao jantar ele sentava-se à mesa, nós sentávamos-nos todos para jantar e no final do jantar ele adormecia. Cansado, velhinho, adormecia. Sabem o que é que acontecia connosco? Ficávamos sentados na mesa respeitosamente até que ele acordasse, porque antes de ele se levantar da mesa, ninguém se levantava. É exagero. Coitadinhas das crianças hoje, elas não podem sofrer essa violência. Ai não? É por isso que elas não sabem quem são. É por isso que não sabem o lugar que têm. Nem no trânsito, nem na fábrica, nem no emprego, nem na escola, nem em parte nenhuma da vida. Há dias fiz uma viagem de avião de Lisboa para o Porto. Aliás, desculpem, do Porto para Lisboa. E o avião ia cheio de gente que tinha voos de ligação em Lisboa para outras partes do mundo. E o voo estava atrasado 1h20. Por causa do nevoeiro no Porto, o voo tinha atrasado muito. E quando o voo aterrou, quando nos levantámos para sair, sabem os irmãos que há sempre aquele período de espera até que se abram as portas, tudo esteja ok. E então, algumas pessoas foram previamente avisadas pelo pessoal de bordo, logo que o voo aterra, vocês têm que se dirigir à porta tal, à porta tal, à porta tal, à porta tal, porque senão perdem o voo. Havia muita gente, inclusive, para o voo da TAP para São Paulo. E atrás de mim estava uma jovem senhora que assim que houve ordem para que as pessoas se levantassem, ela deve ter sido uma das primeiras pessoas a levantar-se e a tirar as malas, batendo com as malas nas cabeças das pessoas e por todo o lado e tentando furar quando não havia hipótese, porque em cada fila cabe uma pessoa entre cada lado das cadeiras, os irmãos conhecem os aviões, levantam-se 6, portanto estão a perceber como é que aquilo funciona, não é? Aí eu fiquei tão zangado mesmo, que literalmente obriguei a senhora a sentar-se, a pousar as malas e a não se mexer até que a porta do avião fosse aberta. Quando a porta for aberta, eu sou o primeiro a dar-lhe passagem e a pedir que lhe deem passagem. Mas agora você espera, respeita todos os outros. Glória a Deus. Esta é a realidade do filho pródigo. Há tanta gente hoje em dia, para a tristeza dos pais, a pastar porcos e a querer comer pelotas, só porque toda a sua vida foi um conjunto de erros. Toda a sua vida foi um conjunto de erros. Esta parábola, eu tenho aliás uma mensagem que já apresentei em outra altura, que diz que é a parábola dos erros e das opções erradas. O filho pródigo podia ter tomado outra opção, o pai podia ter tomado outra opção, o irmão podia ter tomado outra opção. Por aí vamos. Mas hoje não é o tema. Mas pensando nisso ainda, o que é que nós podemos aprender com esta parábola, com esta história? O que é que Jesus verdadeiramente tem para nos ensinar com esta história? 5 coisas e vamos ser rápidos. Primeira coisa, aprendemos
que devemos ensinar os nossos filhos, ou melhor, que devemos ensinar aos nossos filhos o valor do dinheiro. Hoje em dia, um princípio básico que os nossos filhos desconhecem, obviamente há exceções, como é evidente, em tudo há exceções, mas uma das coisas que eles desconhecem e que eu não vejo preocupação em ensinar-lhes é o valor do dinheiro. Dá uma parte da herança, vou viver a minha liberdade, vou fazer o que eu quiser da minha vida. É isso que nós ouvimos. Ele não tinha direito a nada, o filho pródigo. E os nossos filhos também não têm direito a nada, a não ser a serem filhos. A serem amados por isso, a serem estimados por isso, a serem educados por isso. Mas é o único direito que eles têm. E nós próprios devemos respeitar para com eles esse direito. Meu filho, queres gastar? Então aprende a ganhar. Não queres ter problemas nem dificuldades? Aprende a guardar. Às vezes, em algumas formações, eu ensino a lei dos 80, 10, 10. Lei do 80, 10, 10. Há outras, ok? Mas como crentes, eu acho que a de 80, 10, 10 está ótima. Nós podemos dividi-la mais, se quisermos, em muitas coisas. Mas vamos pensar nos 80, 10, 10. 10 para o dízimo, 10 para a poupança, 80 para tudo o que precisamos, desde habitação, carro, comida, roupa, etc. Qualquer um de nós, se num mês ganhar 100 e gastar 110, tem um problema. Se fizer isto durante um ano, tem um problema chamado Portugal, que tem 130% de dívida do seu PIB anual. Aliás, é bom que todos nós saibamos, a talho de foice, que nunca devemos pedir um empréstimo salvo para duas coisas. Para comprar alguma coisa que seja tão boa e duradoura que possa ficar para a geração seguinte, por exemplo, uma casa, um terreno, sei lá, ou numa empresa para investimento. Se eu começo a pedir empréstimos para pagar impostos, para pagar salários, para pagar a mercadoria, eu fico muito feliz durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. E depois pago um preço muito alto. Precisamos ensinar o valor do dinheiro. Em segundo lugar, precisamos ensinar a que os nossos filhos saibam construir relacionamentos saudáveis. Este pai falhou na educação que deu aos filhos porque eles não tinham um relacionamento saudável. Sabem, irmãos, quando nós temos um pai e uma mãe, e depois estes têm 4 filhos, se o ambiente, a educação, tudo o que acontece no período de crescimento dos filhos for bom, nós vamos ter uma família de 6 pessoas que se vai multiplicar por 24 e por aí afora. Nesta família do filho pródigo, nós tínhamos 2 que se dividiram. Mesmo depois do pródigo voltar, e voltar aparentemente, genuinamente arrependido,
O irmão disse, não, não é justo. Não é justo. Quando nós temos mais de um filho, nós ouvimos isso tantas vezes. Pai, não é justo, tu deste a fulano e não me deste a mim. Só os castigos é que eles não querem partilhar. Mas o resto, eles querem partilhar tudo. E, se possível, terem um pouco mais do que o irmão teve. Quando o mais importante entre os irmãos é a saúde, o relacionamento saudável entre eles. Falo muitas vezes do meu avô, deixem-me falar mais uma vez. O meu avô dizia que perdoava tudo aos filhos, menos uma traição de um em relação ao outro. Ele dispunha-se a perdoar tudo, menos a traição de um em relação ao outro. Cuidado com os filhos preferidos, que às vezes temos sem mesmo querer ter. As marcas vão ficar lá e mais cedo ou mais tarde vão se manifestar. Em terceiro lugar, precisamos educar os nossos filhos desde cedo. Muitas vezes nós dizemos, não, agora nós não podemos educá-lo porque ele é muito novinho. Ele é muito criança. E às vezes é um matulão lá de 1,80 m, 100 e não sei quantos quilos, mas é o bebé que não se pode educar. Fazendo isto, estamos perdendo a oportunidade. Os irmãos pensem que um bebé de 2, 3 meses, que não consegue discernir entre o bem e o mal, isso não está em causa, mas consegue discernir quando tem fome, quando tem a fralda molhada, quando não está confortável porque está demasiado quente ou demasiado frio e chora. Sabem quando é que os pais começam a errar? Quando o bebé dá o primeiro grito. Às vezes só abriu a boca, ainda não saiu o som e o pai ou a mãe vão a correr ver o que se passa. Nada disso. Deixa-o viver as experiências dele. Deixa-o ter as suas experiências. Cuida dele quando ele precisar, mas no teu tempo. Ele tem que te respeitar. Não o contrário. É curioso que eu vejo as pessoas tão preocupadas em educar gatos, em educar cães, em educar catatuas e não educam os filhos. Cães que são tão mais bem educados do que os filhos. Muito mais obedientes. Muito mais respeitadores. Porquê? Porque quando você tem uma planta com um vimozinho fininho, novo, de 1 ano, você começa a enrolá-lo com um arame e vai fazendo uma figura e quando ele tiver 10 anos, você vai ter uma planta linda no jardim. Agora, não faça nada. Espero que a planta chegue aos 10 anos primeiro e depois tente fazer alguma coisa que vai ver o que lhe acontece. Tenta dobrar um criptoméria com 10 anos para fazer uma rosca lá no jardim que você vai ver quem sai enroscado. Comece cedo. Comece a tempo. E aprendemos que precisamos chegar ao arrependimento para terminar. E como é que nós chegamos ao arrependimento? O filho pródigo ensina-nos algumas coisas. Em primeiro lugar, tendo consciência da realidade. Só quando ele verdadeiramente abriu os olhos
e viu o que estava à sua volta, é que se arrependeu. Mas não só. Também quando temos consciência da nossa incapacidade. Eu não sou capaz, por este caminho não vou bem, eu vou voltar, não tenho direito a voltar a ser filho, mas pelo menos vou ser empregado do meu pai, vou ter uma vida melhor do que tenho aqui. Então, consciência da nossa incapacidade. Nós, por nós mesmos, não podemos. Em terceiro lugar, depois de eu ter consciência da minha realidade e ter consciência da minha incapacidade, eu preciso confessar. A Bíblia diz que o pai não ligou para a confissão do filho. Eu acho que nem a ouviu, mas o filho fê-la. Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, tá bom, tá ok, olha, tragam-lhe o vestido, tragam o anel, tragam as alparcas, e pior do que isso tudo, ou melhor, tragam o bezerro cevado, aquele que guardaram durante muitos anos para um dia especial, porque agora nós vamos usá-lo para esta comemoração. E finalmente, a alegria constatada por todos, a alegria da salvação. Aquilo que eu quero terminar dizendo é que nós temos nas nossas mãos uma enorme responsabilidade na qualidade de pais. E essa responsabilidade é nossa e essa responsabilidade vai se refletir muito substancialmente nos nossos filhos, depois nos nossos netos e por aí vai. Se nós falharmos, vai ser uma grande desgraça. E só não será pior porque os nossos dias estarão no fim e a multiplicação deles não será por muitos mais. Porque se nós chegarmos do ponto em que estamos hoje a 10 gerações à frente, seguindo por este caminho, nós estaremos todos destruídos. Há dias um amigo meu dizia: o trágico não é as pessoas estarem a deixar as igrejas. O trágico é as pessoas estarem a deixar Deus. E esse é exatamente o problema. Nós normalmente concentramos-nos nos sintomas e não nos preocupamos com a doença. Nós precisamos tratar as doenças, não os sintomas. Que esta história possa ter ajudado a alguma coisa nas vossas vidas. Que Deus ricamente vos abençoe.